Fala turma, bom dia, tudo bom? Vamos gravar aqui mais um fechamento de mercado, tá? Vai servir aí para muitos para estudar, entender como que foi o dia. Tô gravando no dia posterior, tá? Esse é o diário de trade do dia 28/10, diário de trade não, fechamento, né? E eu tô gravando no dia 29, então vocês vão perceber que o movimento do dia 28 aqui no meu gráfico já aconteceu. Mas nós vamos analisar justamente o desenrolar desse dia, tá? Então hoje o meu gráfico ele já está atualizado para o dia 29. Então as marcações anteriores a gente vai acabar relembrando aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tinha que entender no início do dia seria a movimentação da estrutura. Então a gente tinha esse desenho aqui, ó. Tínhamos uma movimentação de baixa, tá? E nesse momento aqui a gente tem a sugestão da mudança de característica do 15. Então no dia 25 de outubro a gente terminou dentro dessa expectativa, ok? Nós não tínhamos ainda esse canalzinho de alta, isso aqui eu atualizei hoje, tá? O que nós tínhamos anteriormente era um canal de baixa. Então aqui eu vou colocar para vocês só como estava anteriormente a nossa frequência, tá? Vou botar só a parte de cima porque o canal é simplesmente você replicar ele para a parte de baixo. Então a parte de cima do nosso canal ele estava aqui, ó, tá em vermelho, tá vendo? Então eu ancorei só para vocês entenderem, ó, nesse topo e nesse topo aqui. Então nós temos aí uma LTB, né? Show? Então nós tínhamos um movimento que ele travou, tá, no dia 25, justamente na base superior dessa LTB. Ele ficou travando aqui em cima, ó, tá? Até que ele fecha o dia aqui nessa posição. Então, tendo essa característica, o que a gente poderia validar? Que a gente tinha na mão uma onda de impulsão e uma onda de correção, e essa onda de impulsão sugeriu a mudança de característica do 15 minutos, certo? Sabendo disso, o que a gente já tinha mapeado para o dia? A retração dessa última movimentação. Então, nós tínhamos essa região aqui mapeada, que era a região dos 50%, tá? Dessa movimentação, que era exatamente aqui, e a região do 61%. Junto com a região dos 50%, nós tínhamos também uma POC, tá? A POC que eu estava usando nesse período aqui era essa movimentação aqui. Eu vou colocar para vocês na tela. Era desse trecho de mercado. Vou colocar aqui o volume profile. Espera aí só um minutinho que ela puxou, pegou um movimento mais amplo. Eu quero pegar só esse aqui. Espera aí. Isso. Esse movimento aqui, tá? Que foi o movimento do dia 22. Aquela última movimentação que eu puxei, ele estava pegando aqui essa estrutura do dia 23. Então, nós temos essa POC dos 131.436. E a abertura do dia, ela foi exatamente um contexto de, captura de liquidez de todo esse fundo aqui, certo? Com os 50%, tá? E a minha POC, que era a POC dos 131.481. Então aqui a gente tinha um contexto legal de compra, tá? Só que quando nós vamos lá pelo operacional, a gente consegue entender uma situação. Apesar dele ter dado o contexto de compra, deixa eu trocar aqui para o ativo atual, que é o WinZ. Apesar dele ter dado o contexto de compra, nota o seguinte, que se você entra nesse gatilho, você ainda tem muitas regiões na frente. Então, o que eu sempre oriento para vocês? Poxa, a retração aconteceu, só que dentro da retração, eu tenho payoff para esse movimento movimentar, ou seja, se eu entro nessa absorção que aconteceu aqui, eu tenho muita trava na frente, tá? Então eu não vou entrar. Por quê? Olhando o movimento parado, tá lindo, não tá? Ele abriu, bonitão, rompeu as regiões e subiu.
Mas isso aqui é super natural o índice fazer isso aqui, ó, bater na média de 200, voltar, manipular e talvez depois subir. E isso você tem que evitar ou entrar muito leve. Porque se você entra pesado em um contexto desse aqui, o teu risco ele é muito grande, tá? Então nós tínhamos contexto de compra pela nossa parte contextual, mas na parte operacional a gente não tinha payoff. Então é o que eu sempre oriento para vocês. Cara, se deu o contexto de compra ou de venda no contexto, mas no operacional não deu condições, não executa. Se você tem muitas regiões na frente, espera ultrapassar essas regiões e te dá um sinal técnico com espaço, que foi justamente o que aconteceu. A gente teve uma onda de grande impulso, tá? E essa onda vem testar aqui a VWAP do dia, tá? Nesse momento aqui a VWAP ela já estava bastante inclinada. A gente já tinha aqui o alinhamento das médias móveis, né, de fluxo a favor da tendência, que é a nossa média móvel de 200 períodos. E dentro dessa característica da média móvel, o índice ele deixou aqui um candle gatilho, que foi justamente essa defesinha na VWAP aqui, ó, tá? Deixou um candle gatilho, tá? A nossa regra de coloração aqui chamou atenção para o volume elevado. Se nós colocarmos aqui uma setinha, ó, desse candle lá para baixo, a gente vê que realmente entrou o volume acima da média. A gente já tinha a balança aqui, ó, dando sinais de que renovações de lotes na parte da compra já estavam sendo feitas. A gente tinha um certo acréscimo, né, de volume que representa para a gente ali demanda entrando, né, comparado aos movimentos anteriores, tá? Então, nós tínhamos aqui um certo desequilíbrio. E aqui foi o sinal mais legal. Então, apesar do gráfico ter dado a sugestão de compra nessa área, mas no operacional você não tinha o contexto legal com o espaço. Então, o que nós queremos encontrar aqui dentro desse cara, dentro desse operacional? É justamente isso aqui, ó. Eu quero proteger o meu stop atrás de uma área onde eu tenha pelo menos 3 confluências, e aqui você poderia colocar o stop, por exemplo, atrás da VWAP, atrás da média de 9 e a VWAP do dia anterior. Então, se você perceber, esse candle que defendeu, ele foi justamente ali, junto com a VWAP do dia, com a VWAP do dia anterior. Então, era uma região bem legal, bem interessante. Então, você tinha sim suas 3 confluências para poder defender. Junto com essa perspectiva de 3 confluências, você também tinha o quê? Payoff. Então, olha o quanto você arrisca em uma região técnica para o quanto de retorno você pode ganhar, tá? Então, isso aqui, ó, é payoff. Então, se você entra no rompimento dessa barra, na ativação dessa barra gatilho, bora lá. Até a máxima aqui você tem 364 pontos, certo? O movimento aqui chegou a pagar 600. Nesse movimento eu saí com 550, eu saí, se eu não me engano, nessa barra azul. Aqui, ó, nessa barra preta, quando ele foi começar a fazer o pullback, eu saí. Então, se eu não me engano, eu tinha saído aqui com 550 pontos, tá? Novamente, ele fez um pullback na região e ele te entregou outro gatilho, tá? Nessa movimentação aqui, eu já não entrei, porque eu fiquei enviesado de que isso aqui poderia estar caro demais. Mas ele deu condições? Deu condições, tá bom? Ele deu outro gatilho e ele tinha novamente um espaço para correr nesse trade aqui, tá bom? Ele tinha um espaço para ele andar aqui. Agora, dentro dessa característica de rompimento de máxima, é o que a gente entra naquela percepção de fluxo, né? Lembra que quando a gente vai estudar fluxo, a gente tem a característica do perfil de mercado. Então, qual que era o perfil de mercado? Eu até tirei o print aqui desse movimento, ó. Qual que era aqui a característica de mercado? Nós tínhamos os players extremamente comprados, extremamente comprados, quase não sai, né?
Então, nós tínhamos Morgan com 57 mil contratos, UBS, tá? XP chegou a ficar aqui com quase menos 80 mil dentro do dia, tá? Então, nós tínhamos uma característica de tendência. Quando essa característica, esse perfil, ele é validado pelo fluxo, que vocês sabem toda a dinâmica, quem já estudou o fluxo aí, vocês sabem exatamente o que eu estou falando, nós podemos pegar uma continuidade de tendência com gatilho saindo da média móvel, tá? Então, eu particularmente, eu só uso gatilho saindo de média móvel quando eu tenho perfil de tendência, beleza? Poderia ter entrado aqui, mas eu não entrei por estar enviesado que esse preço poderia fazer uma correção mais profunda, tá bom? Mas, se a gente colocar dentro dos parâmetros dos nossos backtests e do nosso perfil operacional, teria validado a continuidade desse movimento de tendência, justamente pelo perfil do fluxo, tá? Quando a gente vem para os nossos filtros, a gente vê que eles, né, a dinâmica de atuação deles no microfractal sempre estava mantendo compra, tá? Quando a gente vai analisar aqui o microfractal no fluxo, e também a pressão sempre se mantendo acima de 57%. Então, nós tínhamos todo o desenho necessário para acreditar em uma continuidade de tendência. Lógico que todos os parâmetros que nós analisamos aqui no fluxo, vocês aprendem na aula, tá bom? E eu não vou me estender aqui nessa questão, nessa parte técnica, tá bom? Mas aqui seria a segunda oportunidade, beleza? Após ele ganhar essa região aqui, nota que ele foi trocar uma polaridade com uma região lá dos 132.900, 133 mil pontos, tá? Mas a próxima oportunidade mais clara que ele deu de continuidade já foi mais para o final do dia, tá? Porque aqui, ó, ele ficou em uma deriva, o movimento não ficou legal, ficou chato, ficou travado, tá? Ele fingia que ia e não ia. Então, assim, os movimentos mais clássicos e mais legais que aconteceram foram esses. Então, foram as duas oportunidades mais didáticas, tá bom? Na parte da compra, tá? Aqui, ó, nesse primeiro movimento que ele deu, por que eu fiquei enviesado, tá? Nesse primeiro movimento aqui, onde ele travou, tá? Isso aqui era uma região do Ibov. Então, aqui nós tivemos uma oportunidade, tá? De venda nesse gatilho, tá? Ó, na perca dessa mínima com alvo na média de 9, tá? Justamente por estar confluindo aí com um teste de máxima também. Então, aqui a gente teve uma oportunidade de trade olhando pela ótica ali do Ibov, tá? Vocês também já sabem do que eu estou falando. Então, nós tínhamos aqui um payoff de 1 para 1 e aqui deu justamente a entrada e a saída desse operacional, tá bom? Logo depois foi o momento onde aconteceu o candle gatilho, o movimento reverteu, dando a outra oportunidade de continuidade de tendência. Meus gafanhotos, olha só, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. O principal de vocês entenderem é o contexto. Então, sempre estejam com esse gráfico aqui muito bem atualizado e entendendo principalmente a dinâmica em que os fractais trabalham. Essa dinâmica dos fractais é que vai dar uma visão mais ampla da hierarquia e de como o movimento maior pode estar acontecendo. Beleza? Então era isso. Esse é o nosso fechamento de mercado do dia 28/10. Até mais, turma. Valeu!